Olá, eu sou a professora Ellen. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a arte primitiva, ou como também pode ser chamada arte rupestre. Vamos conhecer a arte dos primórdios da história, a função e a importância da arte para o homem e para a sociedade nesse período e a evolução da arte na história. Será que podemos considerar que as produções pré-históricas eram formas de arte? Será que já existiam artistas nos tempos primitivos, quando tudo começou? Primeiro vamos esclarecer o que é a pré-história. Qual é o fator que marca o fim da pré-história e o começo da história propriamente dita? Você sabe? É o surgimento da escrita. Muitos estudiosos nem usam o termo pré-história e chamam essa época de história dos pré-letrados, ou que ainda não sabiam ler e escrever. Então, a pré-história é o período que se estende do surgimento do homem até a invenção da escrita. Quer dizer, enquanto o homem não sabia escrever, ele fazia outros registros no seu entorno, como pinturas e gravações sobre rochas ou nas paredes das cavernas. Daí o nome, arte rupestre. Portanto, tudo o que sabemos desse período são apenas hipóteses, frutos de pesquisas de antropólogos e historiadores que encontraram objetos e pinturas na Europa, no norte da África e na Ásia. Então vamos falar um pouquinho desse período e as principais características da pintura nessa época. Na linha do tempo, a pré-história pode ser subdividida em dois períodos principais. O primeiro período é o Paleolítico, que significa pedra primitiva ou pedra lascada. Nesse período, o homem era nômade, vivia mudando de lugar em busca de alimento, de novas pastagens para o gado. Nessa época, o homem e seu pequeno grupo vivia de caça, pesca e colheita de frutos. A principal característica dos seus desenhos e suas pinturas era o naturalismo, ou seja, os desenhos eram realistas, imitativos e detalhados, usando principalmente as cores preto e vermelho. Na pintura usavam pigmentos naturais, misturados com gordura animal ou corantes feitos de minerais, vegetais, carvão e sangue de animais. Uma das técnicas usadas na pintura pré-histórica era a das mãos em negativo, onde se espirrava tinta por um canudo de osso sobre as mãos apoiadas na rocha. Além disso, as pinturas tinham um significado sobrenatural, que, por exemplo, garantia uma caça bem-sucedida, o que explica a sua crença de que a natureza domina o homem. Por isso, acredita-se que sua arte servia para controlar as forças da natureza. A sua arte também é pragmatista. O que quer dizer isso? Criavam objetos utilitários para o seu cotidiano, ou seja, que poderiam carregar, guardar alimentos, por exemplo. E com as pedras lascadas, criavam instrumentos para caçar, guerrear e fazer entalhes nas rochas. O segundo período da pré-história é chamado de Neolítico, que significa pedra nova ou pedra polida. Nesse período, o homem tornou-se sedentário, porque ele já se fixava em terras para construir as suas moradias, iniciar a agricultura e domesticar os animais. Nessa fase, a pedra, que não estava mais em seu estado bruto, original, porque já foi trabalhada e polida, era usada para fabricar seus utensílios e instrumentos de caça. E com o aumento da população, começaram a desenvolver novas técnicas artísticas, como artesanato, com tecidos e cerâmica, já se preocupando com a beleza. Os desenhos e as pinturas passaram a ser mais estilizados, geometrizados, mais simples, mas com mais narrativas. As imagens apenas sugerem alguma coisa, são abstratas e representam a vida coletiva, cenas de caça e cenas do cotidiano, como danças, plantio, colheita. No final desse período, o homem também criou o fogo através do atrito e começou a trabalhar com metais que, depois de derretidos, esfriavam e endureciam rápido, como o bronze, o cobre e o ferro. Dentro dessa era neolítica, surgiu então a Idade dos Metais. Bom, já falamos das características da pintura nos dois períodos e agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a escultura primitiva. Foram encontradas várias esculturas em ossos, pedras, marfim, chifres.
os pesquisadores não sabem ao certo os motivos pelos quais alguns desses objetos encontrados foram criados. Um desses objetos foi encontrado na cidade de Willendorf, na Áustria, que é uma estatueta com formas bem avantajadas e bastante curvas, que os arqueólogos chamaram de Vênus, porque acreditavam que ela pudesse corresponder a um ideal de beleza da época. Daí o nome Vênus de Willendorf. Talvez o homem pré-histórico quisesse ressaltar as características da fertilidade da mulher, por isso lhe dava mais volume. Essa escultura tem 11 centímetros de altura e se encontra no Museu de Viena, na Áustria. Já a arquitetura surgiu da necessidade do homem se proteger do clima. As primeiras moradias construídas pelo homem eram chamadas de nuragues, que são construções em pedras em forma de um cone incompleto, sem nenhum tipo de massa para unir as pedras. Também foram encontrados alguns megalíticos, que são blocos de pedra bem grandes, altos, pesando mais de 10 toneladas. Pelas características e disposições das pedras, foram chamadas de menhir, pedra longa fincada verticalmente no solo, dolmen, que é uma mesa de pedra com 2 ou mais pedras verticais e uma horizontal por cima, e cromlech, um conjunto de dolmens e menhires. Essas formas de construção podiam estar relacionados a cerimônias, cultos de fecundidade, túmulos, santuários religiosos e astronômicos ou marcação de território. São hipóteses. A construção mais antiga que conhecemos hoje é o cromlech de Stonehenge, que fica na Inglaterra. São vários dolmens e menhires dispostos em forma circular. Há uma hipótese de que esse monumento arquitetônico foi levantado em honra ao Deus Sol, pois a estrutura está direcionada para o nascer do Sol no dia mais longo do ano. No Brasil, a maior parte das pinturas rupestres foi encontrada no Nordeste, sendo a mais antiga na Serra da Capivara, no Piauí. A maioria dos desenhos encontrados eram estilizados ou geométricos, ou seja, nos lembram as características do período neolítico, que a gente já falou anteriormente. Para refletir, a arte não evolui. Ela retrata a condição do homem na história, suas necessidades, suas crenças, seu modo de vida, sua forma de se organizar. As concepções da arte evoluem, pois mudam a sociedade, a cultura e a religião. Concluímos então que as produções pré-históricas são sim formas de arte, considerando que a realidade e as crenças do homem primitivo eram bem peculiares à época em que ele vivia. Podemos afirmar também que já existiam artistas anônimos nos tempos primitivos, expressando suas ideias e crenças nas superfícies rochosas, usando os pigmentos da natureza. Vamos recapitular. Nós falamos sobre os 2 períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. No período Paleolítico, quando o homem era nômade, as pinturas eram naturalistas e tinham um significado mágico-místico, tentando controlar os poderes da natureza. Já no período Neolítico, o homem começou a se instalar em alguns lugares por mais tempo para produzir os seus alimentos e domesticar os animais. Nessa época, começaram a criar mais utensílios e instrumentos de caça e a fazer artesanato com tecidos e cerâmica, já interessados em decorações. As pinturas passaram a ser mais simples, mas com mais narrativas da vida coletiva. O final desse período compreende a Idade dos Metais, onde, a partir da criação do fogo, poderiam manipular metais como bronze, cobre e ferro para criar novas ferramentas.
Na escultura se destaca a pequena estátua chamada Vênus de Willendorf, com suas formas volumosas, valorizando a fecundidade da mulher. E na arquitetura, conhecemos os principais tipos de construções megalíticas, a começar pelas moradias, chamadas de nuragues, até a construção mais famosa, o cromlech de Stonehenge, situado na Inglaterra. No Brasil, foram encontradas pinturas rupestres no Nordeste com características simples e geométricas.